Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade, gente, ao nosso trabalho, de revisão do conteúdo de ecologia, preparando você para o PAS, tá bom? Nessa aula de hoje eu queria falar com vocês sobre os ciclos, especificamente aqui sobre o ciclo do carbono, né? Esse foi um conteúdo que estava lá no SME, no capítulo 3 do seu SME, tá bom? Vou colocar aqui o meu apontador, a laser, beleza. Então, vamos lá, gente. Ciclo do carbono. Primeiro aspecto que eu queria falar com você é que os compostos orgânicos. O que são compostos orgânicos? Olha só a definição que eu obtive, ó. Compostos orgânicos são moléculas formadas por átomos de carbono ligados por meio de ligações covalentes entre si com outros elementos, como o hidrogênio. Ou seja, os compostos orgânicos são substâncias que têm cadeias carbônicas, são ricos em carbono, tá certo? Bom, os compostos orgânicos podem ser aqui, definidos como naturais, que são aqueles que são produzidos pela natureza ao longo dos anos. São especificamente esses compostos orgânicos naturais que me interessam, porque a gente vai falar do ciclo do carbono, que é justamente um dos ciclos importantes do estudo de ecologia, tá bom? Bom, seguindo aqui, quais são os compostos orgânicos naturais, gente? Os compostos orgânicos naturais são lá as biomoléculas, carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, beleza? São substâncias produzidas pelas células que vão estruturar essas células, né? E que vão servir aí como parte do alimento. Por isso que eu coloquei assim, os carboidratos são conhecidos como os açúcares. Toda vez que você se alimenta com açúcares, você está comendo carboidrato. Alguns dos carboidratos nem têm tanto açúcar assim. Por exemplo, a aveia é riquíssima em fibras, em carboidratos, apesar de não ter um sabor adocicado muito acentuado, né? Os lipídios, quem são os lipídios, gente? São as gorduras e os óleos, substâncias que fornecem muita energia para as células, né? As proteínas são aí considerados os compostos orgânicos construtores, porque eles ajudam a construir o corpo, ajudam a construir a cada um dos organismos, a célula mesmo, né? E por último, os ácidos nucleicos, que são lá o DNA e o RNA. Todos esses compostos aí são riquíssimos em carbono, estão nos organismos vivos na forma de compostos orgânicos. Beleza? Tranquilo? Muito bom, gente. Seguindo aqui, a gente vai pensar o seguinte: de onde vêm esses compostos orgânicos? Como é que são formados, como é que são produzidos esses compostos orgânicos? Bom, a natureza produz esses compostos orgânicos, aí especificamente os carboidratos, através dos dois processos que transformam os organismos em autotróficos. O primeiro processo é a fotossíntese e o segundo processo seria a quimiossíntese. Então, como é que a gente pode definir fotossíntese? Olha só, fotossíntese é a produção de glicose a partir de gás carbônico e água, utilizando como fonte a energia da luz. Por isso o nome, fotossíntese. Em biologia, síntese significa produção. Vai ser a produção de açúcar a partir da energia da luz. Tá legal? Então, observa bem esse esqueminha aqui, Nesse esquema a gente tem o dióxido de carbono, a água, a energia da luz, sendo capturada aqui pelo vegetal, e ele vai, utilizando de toda a sua estrutura, produzir açúcar. Açúcar aqui está desenhado dessa forma para fazer você guardar bem, tá bom? A produção de glicose, C6H12O6.
sobra desse processo o gás oxigênio. Beleza? Bem tranquilo. Muito bom, gente. Esses organismos, como a gente viu na aula anterior, os seres fotossintetizantes, são chamados de produtores da cadeia alimentar. Por que eles são chamados de produtores? Porque eles produzem o próprio alimento, né? No caso aqui, o alimento é o açúcar, beleza? Vegetais e cianobactérias são aí os organismos fotossintetizantes que a gente vai encontrar na natureza, beleza? Seguindo aqui, tem a quimiossíntese. O que é a quimiossíntese? A quimiossíntese é a produção de carboidratos a partir de CO2 e água. Até aqui igualzinho ao outro processo, né? Só que utilizando a energia liberada em reações químicas. Então aqui, gente, o que muda é justamente a fonte de energia. Tá legal? Enquanto lá na fotossíntese a fonte de energia era a luz, aqui na quimiossíntese a fonte de energia são as reações químicas. Então, provoca-se uma reação química, essa reação química libera energia, a energia aqui liberada é utilizada para a produção de substâncias orgânicas. Beleza aqui, gente? Até aqui tá tudo tranquilo. Lembrando bem? Então, tá bom. Algumas bactérias, alguns procariontes é que são quimiosintetizantes. E no local onde eles estão, podem ser aí considerados produtores da sua cadeia alimentar. Beleza. Seguindo aqui o composto, o ciclo do carbono, eu preciso lembrar com você sobre a respiração celular. Nessa respiração celular, a gente vai falar especificamente aí sobre a fase aeróbica, né? O que significa isso? É justamente a respiração celular que acontece na presença de oxigênio. Observa bem mesmo, o que é a respiração celular, gente? É a queima, ou seja, a oxidação da glicose. Para que acontece essa respiração celular? Para a liberação da energia que está na glicose. Então está aqui, a glicose na presença de água e oxigênio é queimada, liberando gás carbônico, água e ATPs. Através dos ATPs a gente tem aí a energia que a célula precisa. Beleza? Tranquilo. Então, temos dois processos, a fotossíntese, que produz a glicose, e a respiração, que consome essa glicose para transferir a energia. Maravilha? Bom, por isso que eu queria lembrar aqui com você, para você entender bem esse ciclo do carbono, você precisa lembrar do que disse lá o Lavoisier. O Lavoisier disse que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, esses dois processos, de uma maneira bem interessante, estão ligados, não é assim? Compara, gente, por favor, a equação geral aqui, representada da respiração celular com a equação geral da fotossíntese. Se você observar bem, as duas são semelhantes. A questão é somente o sentido da reação, né? Enquanto na respiração celular a glicose, na presença de oxigênio, é queimada e libera gás carbônico, a fotossíntese vai fazer justamente o contrário, absorve o gás carbônico para a formação da glicose e libera o gás oxigênio. Então, esses dois processos são complementares. Beleza? Tranquilo? Muito bom. Nessa situação toda, né, o carbono vai ser encontrado nos seres vivos, no meio ambiente, na forma de gás carbônico, e também vai ser encontrado no solo, né? Lembra que lá no solo tem os micro-organismos que fazem a decomposição. Quem são os decompositores, gente? Bactérias e fungos. Eles vão decompor matéria orgânica que foi morta. E aí, com isso, eles devolvem esses compostos para o meio ambiente físico, para os fatores abióticos. Beleza? Então, o que acontece aqui? O papel do solo no clima é armazenar carbono, né? O gás carbônico é absorvido pelo vegetal,
transformado em matéria orgânica. Essa matéria orgânica, quando morre, cai no solo e é decomposta. Então, vai sequestrando aí o carbono que estaria no ar, livre, para fazer parte do solo. Tranquilo, gente? Você está entendendo bem o que eu quero falar sobre esse composto, sobre o ciclo do carbono? Bom, nesse aspecto aqui do ciclo do carbono, eu tenho que incluir mais uma situação, que são aí os chamados combustíveis fósseis. O que acontece com esses combustíveis fósseis? Por que é que eles são chamados de fósseis? Ora, porque eles foram formados a partir da decomposição de matéria orgânica. Essa matéria orgânica foi a matéria orgânica que viveu aqui no período do que a gente chama de carbonífero. A ideia é essa mesmo, né? Você tinha lá dinossauros, vegetais, lembra lá das pteridófitas, tá certo? Esses organismos, quando morreram, forneceram compostos orgânicos para serem decompostos. A decomposição deles foi acontecendo numa condição bem específica, no interior do solo, e, consequentemente, levou à formação do petróleo, tá bom? O petróleo é retirado por nós hoje em dia e utilizado como combustível. Então, se você parar para pensar, de uma certa maneira ou de uma maneira indireta, né, a gente está utilizando o carbono que foi incorporado ao solo e que se transformou em petróleo. Beleza? Tranquilo. Falei das partes separadas, né? Agora, eu queria te falar, então, do esquema desse ciclo do carbono. Como é que acontece? Ó? A gente vai observar o seguinte: o carbono está presente no ar na forma de gás carbônico. Esse gás carbônico passa a fazer parte dos seres vivos quando ocorre a fotossíntese. Tá legal? Os produtores incorporam, fixam o carbono na matéria orgânica e passam esse carbono para os consumidores por meio da cadeia alimentar. Também, produtores e consumidores podem transferir esse carbono para os decompositores. Consequentemente, a ação desses decompositores leva à formação de combustíveis fósseis. Tá legal? Tranquilo? Bom, esse é o caminho de incorporação do gás carbono, ou melhor, do carbono que estava no gás, para os organismos vivos ou para o solo. Tranquilo até aqui, gente? Observa, como é que se devolve esse carbono para o ar? Bom, o primeiro processo é o processo de respiração. O segundo processo é o processo de decomposição. E o terceiro processo é o processo de combustão. Então, através da combustão, da decomposição e da respiração, a gente tem aí a devolução do carbono para o ar. Bom, obviamente você já pode parar e pensar, né? Olha, tirar carbono do ar é só um processo, fotossíntese. Devolver gás carbônico, devolver esse carbono para o ar, eu tenho respiração, decomposição e combustão. Minha pergunta para você é: esse ciclo aí vai estar equilibrado? Ou tem um lado mais que trabalha mais intensamente do que o outro? Tá bom? Essa história aqui vai ficar para a próxima aula, para a gente discutir um pouquinho os efeitos do excesso de carbono no ar. Tá joia? Tchau, tchau, gente. Um abraço para vocês. Tudo de bom. Até a próxima.